É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, depois de muito tempo, né, afastado, podendo tirar a máscara para poder falar também, né? Isso já ajuda bastante. Fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente, depois de 2 anos aí. Depois de 2 anos afastado, todo mundo, né, afastado por causa da pandemia. E com muita satisfação eu vou conversar com vocês a respeito de 2 técnicas que eu sou apaixonado, né? Principalmente a carboxterapia, que é a menina dos meus olhos. E como até a pessoa que estava me apresentando estava falando de cultivo de células, uma das coisas que mantinha as minhas células vivas lá na Unicamp era exatamente o CO2 medicinal, né, que é exatamente o gás que a gente usa para carboxterapia. Aí, por causa do surgimento da ozônio e tudo mais, algumas pessoas começaram a descartar, só que nós não podemos comparar. São coisas diferentes, às vezes algumas relações, mas é uma coisa muito importante, né? Eu ando trabalhando bastante com a Carbox para técnicas até de descolamento, sabe quando nós temos aquelas traves fibróticas, nós fazemos pontos de anestesia, vamos lá, descola, tal, né, que são técnicas onde eu trabalho a harmonização corporal, a harmonização de glúteo, né, e a eletrolipólise, que também é uma técnica que ela merece cuidados para que você possa extrair resultados. E é justamente isso que eu quero ensinar a vocês, a colocar o aparelho da forma correta, aplicar da forma correta, tá? Depois que a gente terminar aqui, né, para que a gente possa conversar mais sobre isso, eu estarei indo lá no stand da HTM, lá conversar com o pessoal. Se vocês quiserem ir lá, até explico mais sobre para vocês, mas eu quero deixar muito claro para que todos vocês possam entender o que nós estamos fazendo aqui quando vamos associar. Bom, então é assim, ó, quando eu falo para vocês de carboxterapia, ela é uma técnica onde envolve a aplicação do CO2 medicinal. Ao contrário do que é falado, o CO2, ele tem um acervo científico muito grande e de extrema importância. Só para vocês terem uma ideia, em outros países, como a Itália, por exemplo, que tem a carboxiterapia com 2S.it, vocês vão conhecer histórias de 60 anos de uso de uma tecnologia, né, de uma técnica como essa. Até para rejuvenescimento íntimo, eles estudam hoje a aplicação da carboxterapia. Existem diversas indicações, tanto para a estética, como, por exemplo, a cicatriz de acne, gordura, estria, para patologias, por exemplo, psoríase. Se vocês pegarem a carboxterapia, aplicar em volta da psoríase e aplicar diprosalic, que é um líquidozinho que vocês compram na farmácia, vocês vão ver que vocês melhoram a condição estética da psoríase. Tá? É muito legal isso. Inclusive, eu tenho um artigo, depois eu posso até compartilhar com vocês. É muito bacana, é um artigo de TCC de um pessoal da fisioterapia, onde nós utilizamos a carboxterapia e o diprosalic, que quando some aquela casquinha branca da psoríase, a gente para o diprosalic, para ele, tá? Que vocês vão observar que esteticamente ela melhora muito. Bom, paralelo a isso, como eu disse para vocês, o mesmo gás que eu usava lá na cultura de células, o gás que a gente usa na Carbox, é o mesmo gás que se usa para insuflação, por exemplo, numa laparotomia, numa cirurgia de estereoscopia. Os médicos usam de 15 a 50 litros de gás numa cirurgia. Nós podemos usar na estética até 6 litros hoje, né, pelo novo consenso. É que nós não temos, na verdade, a utilização. Nas técnicas que nós fazemos, nós não precisamos usar tanto. Não é velocidade do gás que vai dar resultado numa gordura, por exemplo. É volume, mas também não preciso de volumes altos. Não preciso matar ninguém de dor. Tá? Todo mundo fala, Carbox dói. Não vou falar para vocês que não dói. Tá? Que nem, por exemplo, Carbox no couro cabeludo. Fantástico. Certo? Fantástico. Inclusive, eu escapei de participar do MST, do Movimento Sem Teto, né? De perder o teto por causa do gás carbônico, né? Ele me ajudou muito com isso. E o Plúria, ele vai de até 400, né? Que ele tem uma velocidade alta do gás, né? Então a gente não necessariamente precisa usar tudo isso. A carboxterapia, ó, ela estimula efeitos fisiológicos, tanto que, em suma, se vocês injetam gás carbônico, no lugar vai ficar oxigênio.
Da mesma jeito que vocês injetam ozônio, vai ficar oxigênio, certo? Então, o que nós teremos no local, em suma, é oxigênio. Ele vai estimular os fatores, né, que vão ser importantes para quê? Para oxigenação e oxigenação tecidual e a circulação. Tanto que a primeira resposta do gás carbônico é oxigenação tecidual, certo? Por isso que é importante a utilização, inclusive, de associações que envolvam, né, a capacidade do organismo a responder. Ah, estou trabalhando com colágeno. Ah, então vamos pensar, eu tenho que colocar lá, né, um ácido hialurônico, que nem, por exemplo, uma coisa que todo mundo esquece quando trabalha com flacidez. Ácido fólico. Ácido fólico a pessoa acha que só toma quando está gestante, não é? Mas ácido fólico ele é muito importante. Uma pessoa tem oleosidade na pele, por exemplo, o ácido fólico pode estar baixo, por causa do excesso, né, dessa oleosidade. Então, a gente precisa pensar, né, no geral, para responder. Então, é um produto, né, endógeno, natural do metabolismo, então ele é idêntico. Se vocês injetarem gás carbônico numa artéria, por exemplo, não tem problema. Você não vai matar ninguém. Ele é inodoro, incolor, atóxico, não vai matar ninguém. É totalmente positivo o uso dele. O gás carbônico dentro de mim é uma coisa. Aqui fora, vazando, nós vamos respirar gás carbônico e exalar gás carbônico. Nós vamos ter toxicidade. Mas dentro do nosso corpo é diferente. Tanto que quando você vai fazer uma olheira, se você esquecer de drenar o equipamento, você enche o olho demora, né, se tiver oxigênio lá. Porque demora para resgatar. Qual que é a base de tudo isso? Pesquisas. Tem muita coisa. Tem anos de pesquisa. Lá na França eles trabalhavam com água carbonatada. 20 anos de pesquisa das primeiras injeções subcutâneas, né? 30 anos, ó. Os trabalhos aqui da arteriopatia crônica, em 1956. Em 2002, ó, né, esse médico aqui, Toriorama, aqui, falava disso também. Inclusive, mostrou que os pacientes que usaram gás carbônico diminuíram a chance de amputação em 83%. Olha que legal. Né? Positivo para nós isso daí. Tá? Então, a base da pesquisa está aqui. Certo? O que acontece? Se vocês injetam um gás carbônico aqui no tecido, isso aqui é chamado de efeito Bohr. Efeito Bohr significa que o seu sangue, o sangue de vocês, tem a hemácia, que vai lá, deixa o oxigênio e resgata o gás carbônico. Então, nós precisamos fazer isso. Fazer com que o gás carbônico seja resgatado. E qual é a moeda de troca? O oxigênio. Então, eu deixo o oxigênio lá, resgato o gás carbônico. Mas por onde que ele sai? Pela respiração. Por isso que é mito falar que não pode fazer academia e depois fazer gás carbônico. O gás carbônico, se eu injetar aqui, e eu chegar aqui na loja da HTM, está aqui atrás, já saiu de mim o gás carbônico. O gás carbônico já foi embora. O que fica são os efeitos fisiológicos. E por onde que ele sai? Lá pelo pulmão. Então, eu exalo o gás carbônico e na respiração, né, ponho o oxigênio de novo para dentro. O que eu terei? A reação bioquímica, onde nós temos o aumento dessa molécula aqui, ó, AMP cíclico. Tá? AMP cíclico eu tenho em várias coisas que podem liberar AMP cíclico. O gás carbônico, radiofrequência, criofrequência, laser para lipólise, eletrolipólise, todos eles liberam essa molécula. Tá? Ultracavitação também. Tanto que, o que acontece? Se eu tenho uma célula intacta, e eu crio uma situação que eu vou liberar, aumentar a molécula do AMP cíclico. Por exemplo. Por isso que não tem muita gente comendo bola, quem gosta de usar enzima, por exemplo, fala, posso usar enzima com gás carbônico? Não, você vai perder a enzima. A enzima tem que entrar na célula, fazer o efeito. Se você criar isso daqui, você vai criar o quê? Extravasamento celular. Se você vai usar uma ultracavitação aqui, por exemplo, também você faz a mesma coisa, permeabilidade de membrana. Falou permeabilidade de membrana, significa que você criou buraquinhos na célula. Se eu criei buraquinhos na célula, olha o que a célula faz. Efeito uva-passa. Tá? Isso aqui é lipólise. Independente da técnica que vocês utilizarem, que fale de permeabilidade de membrana, que é lipólise, é isso aqui que vocês vão causar.
tecnicamente, se eu pegar, levantar meu paciente da maca, a circunferência dele, vocês concordam comigo que ela está menor do que aqui, o original. Então, se eu pegar a circunferência do meu paciente, eu diminuí, mas a célula não morreu. Tá? Eu preciso bombardear essa célula para ela sofrer, porque ela está fazendo o quê? A secreção celular, liberando o conteúdo de dentro da célula. Existem algumas coisas que atrapalham muito o resultado, principalmente quando fala de lipólise. Tá? Por exemplo, resistência insulínica. Se o paciente tem resistência insulínica, significa que ele tem mais insulina do que é normal. Isso vai atrapalhar meu resultado. Se eu tiver, por exemplo, a hipertensão arterial, oscilação da pressão arterial. Um dia está 15/10, um dia está 12/8, um dia está 13/9. Essa oscilação da pressão arterial faz com que o meu corpo libere, tente resolver esse problema, liberando a angiotensina. Se a gente lembrar lá da fisiologia, renina, angiotensina, aldosterona, né? Todos vocês, quando vocês oscilam a pressão, o tecido adiposo, ele produz angiotensina. Tanto que se vocês forem no cardiologista, o médico vai fazer assim, ele tira a circunferência do abdômen. Ele vai falar assim, ó, tem que perder gordura. Toma um remedinho para pressão. Por que ele faz isso? Para que a pressão arterial seja regulada, para que você possa emagrecer. Os pacientes nossos que têm essa oscilação de pressão, eles são maus candidatos, tá? Para emagrecer. Porque 3 meses depois volta tudo. Tá? O que o corpo da pessoa faz? Depósito de gordura. Porque já que precisa produzir angiotensina e o tecido adiposo produz angiotensina, observem aquelas pessoas que são hipertensas, o abdômen da pessoa é desse tamanho, gordura dura. Tá? Aí a célula fica assim, ó. Pum, vai, volta, vai, volta, vai, volta. Efeito sanfona. Que é coisa que a gente não pode perder. Um detalhe. Os nossos pacientes são cheios de colocar culpa na máquina, culpa na técnica, culpa não sei no que, mas a gente tem que olhar para o paciente. Eu trabalho com análise de sangue por espectrofotometria. Eu não deixo meu paciente sair da minha mesa ou iniciar um procedimento estético se eu não olhar como é que está o sangue dele. Ou saber como é que está o meu paciente para eu poder trabalhar. Existem coisas, né, que a gente tem que fazer para o paciente não faltar. Que nem se eu falo, se é uma vez por semana o tratamento igual esse aqui que eu vou ensinar para vocês, tem que ser uma vez por semana. Não é para voltar daqui 21 dias e achar que vai continuar ali. Tá? Os pacientes nossos, eles acham que as coisas que foram feitas ali está instalado. E não é bem assim. A gente precisa bombardear a célula. Tá? Qual que é o mecanismo de ação num fibroblasto, por exemplo? No fibroblasto, ele vai trabalhar, a Carbox trabalha a questão do processo inflamatório, que ele faz um processo de formação do novo colágeno, né? Os processos biológicos, a diferenciação, tudo isso é muito conhecido, porque assim, se vocês trabalham, né, para uma estria, para uma flacidez, né, lembrando que tecido adiposo tem colágeno pra caramba, tá? Tem muito colágeno, então essa agressão no tecido adiposo também é muito interessante. Tudo isso vai responder, né, para um processo de melhora da flacidez. Lembrando que nós temos que chegar nos 3Ds, né? Músculo, tecido adiposo e pele. Se o músculo estiver flácido, vocês não vão conseguir resultado na pele e no tecido adiposo. Né? A gente precisa trabalhar em 3Ds aí. Então, os 3D. Quais são as indicações, então, para Carbox? Gordura, queda de cabelo, olheiras, linhas de expressão, celulite, pós-lipoaspiração, que é muito legal, gosto muito, acho bem interessante. Inclusive para celulite, as aderências cicatriciais também são muito importantes. Cicatrizes, aderência cicatricial, tá? É muito legal trabalhar também com isso. Além de muitas outras coisas, né, que a gente tem aí, como eu disse, não somente para a estética, mas para a saúde. Até úlcera de pressão, né, tem indicação. Até agora vocês viram só falar de Carbox, né? Mas cadê a eletrolipólise, né? A pergunta de vocês, né? Agora você só falou de Carbox, elogiou Carbox. Parece que eu durmo com o Carbox, né? Eu fico vivendo o Carbox. A pergunta é, posso usar com a eletrolipólise? A resposta é sim. E tem um fator muito interessante, que eu vou explicar para vocês. Primeiro, a aplicação da eletrolipólise
para que vocês possam juntar as técnicas e ter um resultado muito legal. Uma delas é justamente quando vocês forem aplicar a Carbox, ela tem que ser praticamente em cima da agulha, quase da eletrolipólise. Aí, um fator que vai mostrar para vocês que vocês estão certos, até na quantidade de energia certa da eletrolipólise, quando vocês injetam o gás carbônico no tecido, o tecido não tende a subir? Com a eletrolipólise é para ele negativar, é para ele baixar, certo? E isso mostra que vocês estão na intensidade da eletrolipólise bem legal, tá? A distância entre as agulhas também, ela é muito importante. Então, existem dois tipos de eletrolipólise, né? Uma percutânea e uma transcutânea. Eu gosto muito da percutânea. Ah, Rodrigo, mas meu paciente está reclamando que tem agulha e tem não sei o quê, tem não sei o quê. É assim, nós temos uma barreira. A nossa pele é um capacitor elétrico. Tudo que vocês colocam de eletricidade aqui, ela, lógico, tem que vibrar numa alta frequência, que é o que acontece com uma radiofrequência, com uma corrente, por exemplo, uma corrente russa, né, que ela tem que trabalhar em quantidade de hertz muito alto para poder vencer nosso campo. Se eu trabalho com um percutâneo, o que eu estou fazendo? Eu estou quebrando essa barreira, eu estou entregando a energia dentro da pele do paciente. Então, a aplicação, ela vai diretamente no lugar acometido, nós vamos usar as agulhas, né? O que acontece? Um dos detalhes mais importantes da aplicação é o seguinte, quando vocês enxergam aqui, ó, isso aqui é um campo, isso aqui é outro campo, isso aqui tem outro campo aqui. Vocês já viram esse tipo de aplicação, não? Não? Sim? Essa aplicação aqui, ela dá muito resultado, tá? Muito resultado. Por que ela dá resultado? Porque vocês estão respeitando a distância entre a agulha de 10 centímetros, que é o máximo, não é para distanciar, né? Senão você vai acabar colocando aqui na frente e atendendo flancos da pessoa. O que nós temos que prestar atenção? Uma das coisas que eu fui reparando com o tempo, porque assim, quando você lê um livro, lê um artigo científico, parece que tudo funciona. Mas quando você vai para a prática clínica, na frente do seu paciente, as coisas mudam. Mudam. Eu sou coordenador aqui de uma universidade, onde eu coordeno todo o núcleo de estética. E nós sempre estamos lá com a vivência clínica. Por que eu chamo de vivência clínica? É justamente para a gente entender o que o equipamento está fazendo e como é que eu posso extrair o máximo dele. O equipamento ele vai funcionar igual em todos vocês, mas não quer dizer que o organismo de vocês vai responder ao equipamento igual. É aí que muda as coisas. A gente precisa aprender a extrair ao máximo do equipamento. Eu gosto muito do Estímulos R, é o equipamento que eu trabalho lá na pós, que é aquele lá, né, o Estímulos R. Equipamento de 10 canais, consigo trabalhar muito bem. O que eu vou estar fazendo? Eu coloco um canal, distância de 10 centímetros, pulo praticamente 1 centímetro, já começo outro campo, pulo 1 centímetro, começo outro campo. Depois, essas agulhas aqui em cima, elas vêm de encontro. A mesma coisa, coloco aqui, fecho um canal, pulo 10 centímetros, coloco uma aqui, 10 centímetros, fecho outro campo. Vocês estão entendendo? Aí nessa área aqui, ó, aí que está o pulo do gato. Vocês estão vendo que eu faço um quadrante? Não faço quase um quadrante assim, vocês estão enxergando? Se vocês colocarem 250 ml de gás carbônico aqui dentro, top. Fica muito bom, tá? As primeiras aplicações de vocês têm que acontecer no trajeto da agulha. Ah, não tem perigo de bater agulha com agulha? Até tem, mas não vai bater não. Dá uma afastadinha, né? Vem para cá um pouquinho. Daí você vai bater aqui, aqui, aqui. Vocês vão ver que esse campo aqui, por causa da eletricidade, vocês conseguem trabalhar com agulha. Muito tranquilo. Vocês não precisam envelopar, segurar o gás, porque a própria energia elétrica já prende o gás para vocês, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter, né, a célula normal, a permeabilidade de membrana, do mesmo jeito, porque nós temos 2 eventos de permeabilidade de membrana, 2 eventos de lipólise, a eletrolipólise e a carbox. Os 2 liberam MP cíclico, então nós temos um evento dobrado, né, de lipólise. Nós vamos ter aqui a secreção celular. Lembrando que, né, nós temos todos os eventos, que nem, por exemplo, o conteúdo da célula vai ser
liberado. Se vocês utilizam, por exemplo, a eletrolipólise, que nós temos que pensar sempre, esse aparelho aqui, ó, a largura de pulso dele, de fábrica, ele vem marcando 1000. Só que tem um detalhe, todos os equipamentos, eles saem de fábrica com um perfil de segurança para o uso. Só que vocês têm que ali manualmente mexer. Dentro do programa ali de largura de pulso, vocês têm que fazer o quê? Está 1000, vem para 650. 700, 650. Por quê? Porque daí você está entregando aquela quantidade de hertz naquela quantidade, naquela largura do pulso. O que vocês estão fazendo? Ó, liberando, né, liberando noradrenalina das terminações nervosas simpáticas. Vocês têm um grande evento, né, de AMP cíclico, que vai gerar o quê? Ativação da lipólise. Então, vocês têm 2 eventos de lipólise. E se vocês quiserem ainda, para melhorar mais ainda no mesmo dia, pegar uma ultracavitação no mesmo lugar. No mesmo lugar. Fazendo, sabe essa área que eu mostrei para vocês, onde coloquei 250 ml? Aí vocês terminam ali com uma ultracavitação, por quadrante, tudo bonitinho. Fechou aquilo ali? Vai colocar cinta. Tá? Não é para ir embora para casa sem cinta. Tanto que quando eu faço, né, as avaliações onde eu atendo com a minha esposa, tudo, nós falamos assim para o nosso paciente: semana que vem é a nossa sessão, você vai atrás da sua cinta, semana que vem você volta com a cinta, porque o paciente sai da clínica com a cinta. Tudo isso que eu estou ensinando a vocês vai gerar processo inflamatório. Se a pessoa não usar cinta, vai gerar edema. Então tem que usar cinta. A cinta impede a formação de edema e reposiciona o tecido adiposo, 15 horas por dia. Não é para usar 24 horas também, dormir com a cinta, né? Almoçar com a cinta, né? Daqui a pouco está tomando banho e namorando com a cinta, né? Não é, tira, é só para, né, 15 horas por dia, tem que só, né, manter em cima disso. Nós temos 3 efeitos importantes: o efeito de aumento da temperatura, tanto que o paciente de vocês, quando faz essa técnica, não só por causa da carbox, que é um vasodilatador, mas a eletrolipólise, ela faz o efeito Joule, então vai ter um processo de aumento de calor no local. O efeito eletrolítico, que vai alterar a permeabilidade da membrana, e o efeito circulatório, né, porque vocês vão mexer com a circulação no local. Por isso que quando vocês injetam associado o gás carbônico com a frequência também, a tendência é baixar o tecido, tá? É baixar, para depois ele vasodilatar, certo? As agulhas, elas têm que seguir esse princípio que eu falei para vocês, né? Elas têm que ser colocadas com ângulos de 15 a 20 graus, em alguns casos eu coloco com 30 graus. Por quê? Para pegar um pouquinho mais profundo, pouquinha coisa mais profunda. As agulhas, elas têm lá, por exemplo, né, o tamanho dela. Vocês podem trabalhar com 3 tamanhos, tá? Normalmente sumiu o número dela, 50-30, né, que é o eletrolipólise. Elas têm os tamanhos. Quando a agulha é muito comprida e a pessoa tem, por exemplo, fibrose, vocês vão observar que na entrada ela começa a dobrar. A agulha, toda vez que vocês colocarem, vocês têm que ir tateando o local, porque ela não pode entrar no paciente. Se ela entrar no paciente, vocês têm que recuar e colocar de novo. Por quê? Se a agulha descer a 90 graus, aquela agulha daquele tamanho, você liga a eletrolipólise, vocês podem desencadear peritonite no paciente. Tá? Que é sério. Isso é muito sério. Aí o que nós temos que fazer? Recuar e colocar de novo, certo? É muito importante vocês respeitarem o campo, que por sua vez ele tem que manter uma estabilidade. Esses dias atrás eu estava jogando na internet e apareceu essa imagem para mim. Olha que situação. Isso aqui está tudo errado. Ó, essa agulha está com essa daqui, está virada para lá. Aí essa agulha aqui, ela está virada para cá, a outra para lá. Se eu pudesse riscar a parede aqui, opa! Se eu pudesse riscar a parede, precisava de um pincel atômico, né? Pintava aqui assim. Assim, ó, esse campo está com esse. Essa agulha está virada para cá e essa para cá. O que acontece?
não existe coisa mais preguiçosa do mundo do que a eletricidade. Ela pega o caminho mais fácil. Então, se eu tenho uma agulha virada para lá e mais para cá, onde ela estiver mais próxima é onde ela fecha o campo. Tá? Se eu tiver assim, ó, isso vai fechar o campo aqui só. Correto? Se eu tiver virado para lá, então, esquece, ela vai formar como se fosse um cone. Aí as pessoas abandonam as técnicas. Ah, eletrolipólise não dá resultado. Ah, não sei o quê. Gente, isso aqui está de castigo. Eu jamais deixaria uma pessoa formar na minha pós-graduação se colocasse agulha desse jeito. Isso aqui está totalmente errado. Tá? Então, ó, esquece. O que a gente tem que enxergar, né, são os campos paralelos, sempre agulha, sempre juntas com as outras, para que vocês possam criar o quê? Estabilidade. Se eu colocar uma agulha aqui em cima, a eletricidade só faz isso. Tá? Então, não existe coisa mais preguiçosa no mundo que a eletricidade. Ela pega o caminho mais fácil, mais facinho que tiver. Tá? Então, os melhores resultados estão aqui, ó, 30 Hz até 10 Hz. Os que eu mais trabalho são isso daqui, ó, 30, 25, 20 Hz, que eu coloco lá para o meu paciente. Nem sempre vem pronto para vocês isso daqui. Por isso que, às vezes, o aparelho ele liga, está lá com 50 Hz. Se você apostar nos 50 Hz, vamos falar que ela põe 50 Hz e ela põe 30. Ela que pôs 30, ela vai provocar mais lipólise, mais liberação de noradrenalina, então ela vai ter mais resultado. Tá? Olha aqui, ó, a somatória, AMP cíclico, né, vocês vão somar os eventos, vocês vão ter a liberação. A lipólise é um evento que vai impulsionado pela soma, né, evento impulsionado pela soma. Vocês vão ter 2 eventos de lipólise. E se vocês colocarem a ultracavitação para finalizar ainda, aí o negócio sobe mais ainda. Tá? A alteração da permeabilidade de membrana celular. O que significa isso? Que a membrana cheia de buraquinho. 72 horas a membrana celular fica assim. Então não precisa correr. Mas se o paciente quiser sair correndo aqui pela porta aqui e falar, vou fazer exercício, deixa. Se você tiver uma plataforma vibratória, faça. Se tiver uma esteira, faça. Se tiver uma corrente de excitação motora, faça também. Tudo que vocês puderem fazer para gastar, para oxidar, queimar, é muito importante. Não é só para essa técnica, mas tudo que vocês forem fazer para gordura, queimar, acelerar, né? Existem algumas coisas que vocês podem fazer que é suplementos que possam inibir a absorção de carboidrato, aumentar a lipólise, algo que seja, que por exemplo, o psyllium, que aumenta a motilidade intestinal, o lumen intestinal, né? Tudo isso pode ajudar demais vocês. Por quê? Porque vai cercar de vários lados, né, para que vocês possam, né, trabalhar. Aí o que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que tudo que extravasa no conteúdo da célula, isso é chamado de humores. Não é só sangue que é humor, né? O aporte de humores está extravasado. Olha que legal, ó, ultracavitação para finalizar. Ah, mas não posso usar em dermologia? Não, porque está cheio de buraquinho lá. Vocês não colocaram eletrolipólise? Tem o buraquinho da eletrolipólise. Não tem os buraquinhos da agulha? Se você fizer em dermologia lá, ó, vai sair. Só que se vocês chamarem o paciente 4 dias depois e fizer uma endermologia, aí o negócio vai mais ainda. Entendeu? Então, vocês começam a fechar um ciclo muito bom para um resultado muito top. Lembrando que, né, aquilo que eu falei para vocês, sinta. Tá? Sinta. É muito importante usar malha compressiva. Seja a marca que for. Plié, Macon, Yoga, Liss, a cinta que for legal, de boa compressão. Nós temos marcas excelentes, tá? Se eu não citei alguma que vocês conheçam, mas vocês gostem, pela eleição de vocês, muito bom. Então, usem, tá? Eletrolipólise com carbox, normalmente a gente faz flancos, abdômen, braço, coxa, tá? São os locais de maior indicação para a utilização. Não é para fazer, cuidado com a área de tórax, tá?
essa alcinha do sutiã aqui também, a altura da alcinha do sutiã, ali perto da 10ª costela, mais ou menos, é um lugar muito bom, só que tome cuidado somente com a agulha da eletrolipólise, para não, né, não acontecer de afundar, certo? Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela foi fazer acupuntura, o cara conseguiu pegar o ápice do pulmão entre a clavícula e o trapézio, perfurou, pneumotórax. Então, muito cuidado em áreas de tórax, tá? Com isso, tá? Ó, existem aqui, ó, a quantidade, por onde que vão a gordura, né? Elas são eliminadas, não são eliminadas pela urina, não são eliminadas pelas fezes e não são eliminadas pelo suor. Nós temos 3 vias de armazenamento de gordura. Primeiro é pela alimentação. Aqui, ó, os lipídios são armazenados, triglicerídeos, através da alimentação. Quando nós fazemos uma atividade física, ou estou fazendo um jejum intermitente, por exemplo, eu queimo, eu gasto, tá? Então, eu tenho 3 vias. Primeiro, para a alimentação. Guardem esse nome com vocês, porque a hora que eu trocar de slide, eu vou só falar um negócio que eu estou encerrando. Faltam só mais 45 slides. Não está faltando. Eu falei que 45 slides, já olhei para ela por causa disso mesmo. Tá? Mentira, gente. Falta 3 slides. Aqui, ó. Aí eu libero aqui o conteúdo. Aqui. Guardem essa palavra, esterificação. Eu vou trocar de slide e eu vou falar outra coisa para vocês. Quando vocês pegam o exame do paciente, que tem lá o exame de sangue, vocês vão olhar um negócio que chama VLDL. Se isso aqui estiver alto, significa esteatose hepática, gordura no fígado. O que acontece? Nós temos 2 perfis, né? Lembra que ele mostra para você de tanto a tanto, acima daquele tanto, esteatose, uma pré-esteatose. Tem muitos pacientes nossos que estão quase batendo no limite máximo aqui, para virar uma pré-esteatose. Esse paciente nosso, olha o que acontece. VLDL, lipoproteína de baixo peso molecular. O que ele faz? Quando vocês estão fazendo lipólise, tem muita gente que não tem alto isso daqui, não sabe, está quase morrendo na academia e não emagrece. Por quê? Porque isso daqui abastece a célula adiposa. Tá? Por isso que as estatinas, simvastatinas, tal, lá que os médicos dão, é exatamente para isso, para fazer com que isso seja queimado. Gasto calórico é muito bom, que diminui, mas ele alimenta a célula adiposa. Se vocês trabalharem com qualquer procedimento que faça lipólise, isso daqui está alimentando. Outra coisa, glicose. Glicose é outra fonte de formação de gordura, porque, olha que interessante que eu vou falar para vocês. Todo mundo quem gosta de comer doce aqui? Levanta a mão. Vocês estão estimulando uma proteína que chama ASP, que é uma proteína de estimulação de acilação. O que essa ASP faz? Faz com que a célula adiposa produza triglicerídeo. A própria célula adiposa produz triglicerídeo a partir do ASP dessa proteína, que é estimulada por isso daqui, ó. No Guyton aparece escrito exatamente como está aqui, mas não fala qual proteína que é. ASP, tá? Então nós temos 3 vias. O que acontece, ó? Eles são acionados por LHS, né? Eles são usados, tudo que vocês liberam dos triglicerídeos são para produzir ATP, né? E exercer aqui as funções celulares. O que vocês têm que entender? Que nós temos que promover isso aqui, ó, hidrólise de triglicerídeos. Os ácidos graxos de glicerol são oxidados, queimados. E para queimar isso daqui, não é com o aplicativo do iFood e assistindo a Netflix. Né? A gente não consegue desse jeito. Tem que oxidar, tem que queimar. Né? Exercício físico, né? Pode ser o campo, uma corrente elétrica para fazer uma lá. Aí o que acontece? Ó, devido às rápidas trocas, o paciente seu inventa de viajar. Só daqui 20 dias, 15 dias, volta lá para a sessão. E vocês têm que bombardear. Olha o que acontece. Ó. Devido às rápidas trocas, os triglicerídeos são renovados a cada 2 a 3 semanas. Então, aquela célula que murchou, ela volta. Tá? Ela volta. Lembra que eu falei para vocês guardarem uma palavra que chama esterificação? Tem muitos pacientes nossos que ficam bonito na foto, bonito na plicometria, bonito na fita métrica, mas põe na balança e não perdeu nada. Tá? Por quê? Olha o que o meu organismo faz. Ó. Lembra que eu falei para vocês guardarem esterificação? A palavra está aqui. Ó. Esterificação. Ó. Tá?
Aí o paciente que não faz exercício físico, não faz nada, vocês liberam o conteúdo da célula, cai na circulação, volta para o fígado. O fígado fala, ó, você já passou por aqui. E como a nossa pele é o nosso maior órgão do corpo, ele vai fazer o quê? Reesterificar. Ele vai guardar novamente. Então, o nosso paciente, ele volta com aquela gordura. Então, ele não perde peso. Ele só fica bonito na foto. No antes e depois, na plicometria. Só que, futuramente, ele volta a engordar novamente. 3 meses depois, 2 meses depois. Depende do metabolismo de cada um. Mas o detalhe é, a célula não morreu. Vocês só mudaram de lugar o tecido, o triglicerídeo dele. E não tem perigo de vocês sobrecarregarem, tá? Não tem perigo. Porque é muito devagar que ele vai sendo mobilizado. Tá? Bom, eu tinha mais uns 40 slides, mas estou brincando. Pessoal, isso aqui é meu Instagram, isso aqui é o meu e-mail. Vocês podem me escrever aqui, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida. Ficarei feliz de poder ajudar vocês a terem bastante resultados. A estética, na verdade, eu não quero que seja algo de mentira. Eu quero que seja algo de verdade, algo que seja produtivo. Porque nós dependemos de resultado para gerar cliente. Tá? E é isso que vocês têm que buscar. Né? O conhecimento que vocês aprendem aqui comigo ou com vários professores aqui no congresso, ninguém mais tira de vocês. E vocês têm que somar isso para a vida de vocês. Obrigado. Desculpa novamente pelo atraso aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição de vocês. Obrigado.